Queridos irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 31 a seguir. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 31 a seguir. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos numa série de Romanos e ensinando aos irmãos acerca dessa carta que fala da justificação pela fé e expõe o Evangelho de forma extraordinária. E nós queremos desta feita falar aos irmãos sobre a vida nova em Cristo. Amém? O ministério do Espírito Santo e o amor de Deus resulta numa nova vida. E nós vamos ler os versos de número 31 até o 39. Glórias a Deus. Eu estou usando o aparelhinho aqui porque fica melhor para mim, que eu enxergo muito mal, meus amados. E principalmente agora minhas vistas estão bem ruins. Nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Amém. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. 34, toda a igreja. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras. Agora os irmãos, né? 36, 1, 2, 3... Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso de número 38. Nem a altura, nem a profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Tome seu assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos falando sobre a Epístola aos Romanos, não é? E vamos falar hoje sobre o ministério do Espírito Santo, que é o serviço do Espírito Santo. E o amor de Deus resulta numa nova vida. Amém? E aí, para tanto, eu quero falar com os irmãos sobre, fazer um resumo aí daquilo que a gente já viu rapidamente, por causa do nosso horário, e não quero me ater tanto no que já falamos, mas quero focar naquilo que nós não falamos ainda. Porém, nós vimos que o livro de Romanos, ele foi escrito, ou seja, o remetente é Paulo, pela ajuda, né, do seu amanuense, do seu escrivão, do seu escritor, que é Tércio, né, que ajudou Paulo a escrever.
O local que Paulo escreve é Corinto, na sua terceira viagem missionária, e os destinatários são a igreja de Roma, todos os cristãos que estavam em Roma, cristãos judeus ou gentios. A portadora dessa carta é a irmã Febe, que era de Cencreia, uma região ali de Corinto. A data é cerca de 57 depois de Cristo e o tema é justificação pela fé. Eu creio que os irmãos têm aí o PowerPoint, eles vão, eu creio que colocar aqui para os irmãos verem, amém? Os objetivos são quatro desta carta. O primeiro objetivo é, Paulo desejava visitar a igreja de Roma. O segundo objetivo é que Paulo ele pede o apoio da igreja de Roma para empreender uma viagem missionária até a Espanha. O terceiro objetivo é que Paulo queria expor o evangelho que ele pregava. E esse evangelho, que é as boas novas, né, fala da salvação pela graça, através da fé, sem as obras da lei. Ou seja, não é méritos, não é coisa que fazemos para sermos salvos, mas é pela graça, é o favor imerecido, mediante a fé, pelo qual nós somos salvos, não é pelas obras da lei. Em quarto lugar, Paulo quer resolver um problema, uma dissensão que havia entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Então os irmãos já pegaram aí que são quatro objetivos. O primeiro objetivo é visitar a igreja de Roma. O segundo objetivo era pedir o apoio da igreja de Roma para empreender uma viagem missionária até a Espanha. O terceiro objetivo é expor o evangelho de Cristo Jesus, cujo qual Paulo pregava, que é a salvação pela graça através da fé, sem as obras da lei. E o quarto objetivo é resolver a dissensão que havia entre cristãos judeus e cristãos gentios. E vale ressaltar também que alguns objetivos nesta carta, e alguma divisão aí, 3 divisões, se você quiser dar para o esboço dessa carta. Primeiro, Paulo fala de doutrinas bíblicas. Do capítulo de número 1 a 8, ele fala de doutrina bíblica. Ele fala de hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Amém? Ele fala de justificação pela fé. Ele fala de santificação. Mas no capítulo de número 9 ao 11, ele fala de dispensação. Então a primeira parte é doutrinária, capítulo de número 1 a 8. A segunda é dispensacional, cujo ele fala no capítulo 9 ao 11, que nós vamos entrar semana que vem. E a terceira parte é dos capítulos de número 12 ao 16, que é a parte prática da carta. Capítulo de número 1 a 3, ele fala da condenação, porque todos os gentios, os não judeus, quanto os judeus, estão debaixo da ira de Deus, porque são pecadores. No capítulo 3 ele vai dizer que não só como no capítulo 1 ele fala que os gentios, os não judeus são pecadores, mas no capítulo de número 2 ele fala que os judeus religiosos são pecadores. Mas no capítulo 3 ele vai dizer que todos nós somos pecadores. Colocou aí, que bom. Então, você vai observar lá, que do capítulo de número 3 e até o verso 20, fala de condenação. O segundo, ele fala no capítulo de número 3 ao 21, até o 5, 21, sobre justificação, tornar justo. Você é pecador. Lembra que eu uso aquela analogia da ficha extensa de crimes que nós cometemos contra Deus? E justificação pela fé é você ser tornado justo pela justiça de outro. Amém? Cristo pagou o preço por nós. Mas a terceira parte fala de santificação. Santificação, que está aí, ó. Capítulos número 6 a 8.
Capítulo de número 9 ao 11 fala de dispensação e a exortação, que é a prática, né, do 12 ao 16. Amém, queridos? Então, nós vamos prosseguir, pode passar por gentileza. Os versículos número 1 a 17, eu gastei 2 terças-feiras amargas para o pecado, onde a gente contorce no banco quando fala de pecado, é assim ou não é? Mas é necessário, porque fala da vida do Espírito. Quando a gente vive uma vida no Espírito, a gente não vai cumprir as obras da carne, não vai fazer as obras da carne. Naturalmente, o homem se inclina ao pecado que leva à morte, e essa é a nossa natureza, amém? Quando crê em Jesus, o Espírito Santo habita nele, ou seja, quando você recebe a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem morar em você, em nós, e o leva a não andar segundo a carne. Então o Espírito Santo nos leva a andar segundo a vontade de Deus, não nos leva a andar segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Antes disso, o homem, pela carne, não consegue obedecer a lei toda, ou seja, pelo esforço próprio, ninguém consegue obedecer a Deus. Você tenta ser certinho pelo esforço próprio para você ver, uma hora ou outra você vai cair em alguma coisa, é assim ou não é? Então, pelo seu esforço próprio, já está provado que nós não conseguimos obedecer à lei de Deus. Mas nós vamos observar que pela carne ninguém consegue obedecer à lei toda. A carne é inimizade contra Deus, ou seja, a nossa tendência pecaminosa é inimiga de Deus. Tá? Ela sempre faz aquilo que é vontade, aquilo que é contrário à vontade de Deus. É importantíssimo então ter o Espírito Santo, porque só por ele alguém vive espiritualmente, amém? Então vamos lá, os versos de número 1 a 3, é o primeiro subtópico aí, a nova posição do crente com relação a Cristo. Qual é a nova posição do crente com relação a Cristo? Os versos de número 1 até o verso, eita Jesus, acho que deu um bug aqui, versos de número 1 a 3 de Romanos. Eu vou abrir aqui rapidamente, meus amados. Vamos lá. Agora, portanto, ou seja, depois de ele explicar acerca da guerra entre a carne e o espírito, ele fala, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão ligados com Cristo, não há nenhuma condenação do pecado. O diabo não pode mais apontar o dedo na tua cara, por quê? Porque em Cristo não há nenhuma condenação, porque você foi justificado, você foi perdoado, o seu pecado foi apagado. Se você está ligado com Cristo, você tem uma nova posição, você tem uma nova posição com Cristo, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida, os libertou. Então, Paulo não fala da lei da carne, a lei de Moisés. Paulo não fala da lei, que a lei é boa, que ele fala no capítulo 7. Porém, esta lei que é boa diz para nós que nós temos que segui-la, porém não nos dá poder para segui-la. E se ela não nos dá poder para seguir, então ela nos condena, porque ela diz para nós o que é certo e o que é errado. E eu disse para os irmãos aqui anteriormente, uma vez que você coloca e estabelece uma lei, até para uma criança, e diz assim, ó, não toque nesse copo, não toque aqui nesse copo. Estabeleceu a lei, aguça o desejo, aguça a vontade. Ou seja, e essa lei não dá poder para nós obedecermos ela, mas ela nos condena, porque quando olhamos para a lei e olhamos para nós mesmos e fazemos uma avaliação, encontramos em nós falta diante da lei que foi estabelecida a nós. Então, agora é apresentada uma outra lei, a lei do Espírito, a lei da dependência de Deus,
A lei de eu sozinho não consigo, mas o Espírito de Deus que habita em mim, se eu depender dele, eu vou vencer o pecado. Eu vou vencer a mim mesmo. Eu vou vencer a carne. E aí apresenta-se uma nova lei, a lei do Espírito que dá vida. Essa lei nos libertou, aleluia! É Cristo em nós, é o Espírito em nós, é o Espírito nos conduzindo, dizendo: Jabes, não, aí não, Jabes, não olha para isso não, não toca nisso não ouça isso não, sai do meio dessa conversa, sai desse grupo, Jabes, deleta, corta o vínculo de amizade, é o Espírito que está nos conduzindo, aleluia. E Ele nos dá liberdade, porque uma vez que fomos perdoados por Cristo, não temos mais o peso do pecado, quando deitávamos um travesseiro, aquela culpa corroendo a mente, o coração, a alma, não, agora temos paz com Deus. Ô coisa boa, irmão, é deitar lá no seu travesseiro, na sua caminha para dormir, e saber que a tua consciência está limpa, porque Jesus te perdoou, e isso é pela fé, meus irmãos, não é pelas tuas obras, não é porque você é bonzinho, porque a gente não é bom não, é pela fé em Cristo Jesus, fomos perdoados, e Ele nos deu uma nova vida, ou seja, lembra os 4 passos da salvação? Justificação, regeneração, santificação e consumação, que é a glorificação, amém? Então, justificação, segundo, regeneração, um novo nascimento, nascer de novo. Terceiro, santificação. E quarto, glorificação. A santificação está dividida em 3 partes: posicional, porque em Cristo somos santos, não perfeitos; mais gradual, porque estamos subindo uma escada da santificação através das disciplinas espirituais: oração, leitura da palavra, estudo da palavra, meditação, jejum, consagração, solitude, estar sós com Deus, generosidade e liberalidade, estar nos cultos em celebração, com os irmãos em comunhão. Tudo isso faz, confissão de pecados, tudo isso faz com que cresçamos em santificação. Mas em terceiro lugar, a perfeição. Quando você atingir esse nível, tchau, tchau. Jesus, Ele já te tira dessa terra, amém, queridos? E você faz que nem o Enoque, né? Deus já toma para ele e pronto, e acabou. Amém, queridos? Então vamos lá. Ele nos libertou da lei do pecado, que leva à morte. Então a lei do pecado leva à morte, a lei do Espírito leva à vida. 3, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Ou seja, nós, pela nossa fraqueza, na nossa natureza, nós não conseguiríamos obedecer à lei. Amém? Talvez obedecer alguns mandamentos, mas outros a gente caía. Por isso Deus fez com que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho. Ou seja, aquilo que a lei era incapaz, Deus fez. Enviou seu Filho na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa. Ou seja, Jesus se tornou como um de nós, humano. Amém? Para fazer o quê? Pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. O que Deus fez? Fez com que enviou seu filho na nossa natureza, ou seja, natureza humana, mas sem pecado, e Ele tomou sobre si os nossos pecados, e Ele sofreu por nós na cruz do Calvário, como sacrifício pelo nosso pecado, e com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Ou seja, você está livre, você estava amarrado por cadeias do pecado, mas você está livre. É interessante que lá no mundo eles falam assim: olha, crente é bobo, né? Porque não pode fazer um monte de coisa. Eles são lá, você via Deus, você é crente, é coisa ruim, rapaz, é uma prisão. Não, prisão é você que está tentando se libertar do pecado, do cigarro, mas não consegue se libertar do cigarro, não consegue se libertar da cachaça, não consegue se libertar do jogo, não consegue se libertar da homossexualidade, não consegue se libertar do palavrão, não consegue se libertar da corrupção. Então você que está preso, eu estou livre. Eu estou livre. Aleluia! Em Cristo estamos livres, temos uma nova posição. Amém, queridos? No versículo número 3. Segundo subtópico, a nova posição do crente com relação à lei. Os versos número 4 a 8, vamos ler. De modo que nós, de agora,
não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Ou seja, você não segue a obediência à lei, agora que você está em Cristo, por você tentar obedecer a lei por força, não. Mas pelo Espírito que está em você, o Espírito que está em você, te guia a obedecer a Deus. Quem entende aqui? Então eu não vou obedecer para ser, eu vou obedecer porque eu sou. Aleluia. Então no Antigo Testamento era assim, eu tento fazer coisas para ser merecedor de Deus me salvar. Agora, na nova aliança é o quê? Deus me transforma, e por Ele me transformar e dar o Espírito dEle, então eu já sou salvo, já sou filho de Deus, tenho uma posição em Cristo, salvos em Cristo, justificados, e agora que você é salvo, você tem o Espírito Santo, então você tem poder de obedecer, não só pelo dever, mas pelo prazer. Porque na obrigação, é horrível você fazer alguma coisa por obrigação, é assim ou não é? Agora, fazer por prazer, irmão, é o que a gente tem pregado aqui há tempos, né, Dani? A parábola tão linda que o Dani pregou aqui na quinta-feira passada, e deu uma pincelada no domingo também. Quando você conhece a Cristo, você tem um relacionamento com Ele, você não sente pesar e peso por deixar as coisas do mundo. Quando você conhece de verdade. Por quê? Porque você tem prazer de servir, não é uma obrigação, já é prazer. Não é peso você vir na terça-feira, é prazer. Não é peso orar, é prazer. Não é peso ler a Bíblia, é prazer. Mas quando os olhos são abertos, quando as escamas saem dos olhos, quando a gente está ligado com Ele, a gente tem mais fome, a gente quer mais, a gente quer mais. Eu sei que você está nessa natureza ainda e há uma guerra, não é? Que ela quer te puxar para trás, não quer te deixar orar, não quer te deixar ler a Bíblia, mas lá dentro de você tem um desejo tão grande por Deus, e você sabe que só Ele pode preencher a sua alma, o seu interior, é só nele que você consegue sentido para a vida. Para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Quando a pessoa está só uma pessoa carnal, mundana, ela só pensa aqui, só pensa nas coisas aqui. Agora, quando é ou seja, contrário disso, os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. É por isso que o crente só pensa no céu. Ele pensa no céu, ele quer glorificar a Deus, ele quer exaltar o Senhor, ele quer viver uma vida que glorifica a Deus. Por quê? O coração dele não está aqui, está no céu, está em Cristo. Aleluia. E aí o texto vai dizer mais. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso que aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Ou seja, a nova posição do crente em relação à lei. Expliquei para os irmãos aqui, agora eu não faço para ser, agora eu faço porque eu sou. Mas se você ainda é dominado pela carne, quer dizer duas coisas. Ou você está extinguindo o Espírito, apagando o Espírito, não dando voz ao Espírito, calando a boca do Espírito, jogando o Espírito Santo para fora da tua casa, que é você que é uma morada, ou você não nasceu de novo. Uma das duas coisas. Ou você está a um passo da apostasia, e cuidado, porque alguém que leva as coisas de Deus, sabe, relaxadamente, pode chegar num estágio de apostasia, irmão, de abandono consciente da fé. E quem cai da graça um dia conhecendo, é impossível retornar. Uma coisa é o afastado, fraco na fé, que reconhece, eu preciso de que Deus trabalhe em mim, eu preciso reconhecer, eu preciso voltar, ele tem saudade da casa do Pai. Outra coisa é alguém que vai rejeitando a Deus, rejeitando a voz do Espírito Santo, rejeitando de tal forma que ele chega a um estágio de consciência de abandono de fé. Então entenda em nome de Jesus,
Que agora a tua posição, a minha posição, a nossa posição em Cristo, referente à lei, em relação à lei, eu faço não por obrigação simplesmente, porque eu sou obrigado a obedecer, mas eu faço por prazer, eu faço com alegria, e eu obedeço com alegria. Caso você esteja vivendo uma batalha espiritual contra a tua carne e contra o pecado, ore a Deus e diga: Senhor, me dá prazer de obedecer-te. Me dá prazer nas disciplinas espirituais, na oração, na leitura da tua palavra. Me dá prazer de estar na tua casa. Eu não quero obedecer a ti por força, mas eu quero obedecer-te por amor, por alegria, por prazer. Oh, coisa boa, irmão, quando o crente serve a Deus por prazer. Oh, coisa boa quando o crente entendeu a preciosidade do tesouro. Ele abandonou todas as bijuterias do mundo para ficar com o tesouro. E em terceiro lugar, terceiro subtópico, os versículos número 9 a 14. O novo morador. O que é o novo morador, irmão? Vamos lá? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Quem é o novo morador? É o Espírito. Quem é o novo morador? É o Espírito Santo. Ele mora em você. Você creu? Quem creu aqui, irmãos? Em Cristo. Quem foi justificado, perdoado pela fé. A gente não merece não, irmão. A gente merece o inferno mesmo. Mas é pela fé. Fomos perdoados, sem merecer. E temos o Espírito Santo em nós. Ele é o morador da tua casa, é ou não é? Antigamente eles davam nome para os demônios, né? Antigamente nós temos que até dar, né? Tranca-rua, preto velho, é Maria Mulamba, não sei o que. É assim, não é? Você imagina, tinha gente aí que era tipo a Maria Madalena, que tinha 7, né? 7, irmão, carregado. E outros tinham até mais de 7, tinha uma legião. Mas Jesus te libertou, te limpou a tua casa. Irmão, você era conhecido como o Pingaiada, você era conhecido como a Maria, né, não sei o que, você era conhecido como não sei o que, pé de cana, não era assim? Cada um tinha um apelido lá fora, irmão. Mas aí quando Jesus te salvou, te limpou, te puxou do charco de lodo, te deu um banho da graça, te encheu do Espírito Santo, agora você não tem apelidos mundanos, Deus te chama pelo teu nome, você está limpo. E agora ele colocou um novo morador nessa casa aí. Amém? Um novo morador. E aí, mas esse morador, você vai dar só a sala para ele? Temos que ir assim, né? Ó, Espírito Santo, fica na sala aí, fica na cozinha. Porque eu tenho um quartinho aqui dos fundos, eu tenho um porão aqui que eu não quero que o senhor entre. Eu tenho um porão aqui que você nem sabe. Irmão, não tem jeito. Ele chega, irmão, quando ele chega, primeiro vem a limpeza, o aspirador do céu, arrancando tudo que é poeira, teia de aranha, tudo que vem, sabe, aí para na porta da tua casa, o cata bagulho, aleluia, e tudo que é bagulho, ele vai jogando no caminhão, sabe, e vai jogar lá no abismo, tudo que é bagulho, ele vem catando tudo, ele vem limpando a casa, irmão, ele vem com veja do céu, passando e dando brilho, e aquilo que era sujo, ele deixa limpinho, aí ele chama o morador e fala: vem morar, vem morar, vem morar, vem, tá limpinho essa casa, vem morar, vem morar, mas não coloque ele para fora não, porque se colocar para fora, aqueles que estavam lá naquela casa, eles estão à espreita, esperando para chamar 7 pior para entrar. Então, em nome de Jesus, deixa o morador tomar conta de tudo, porque não pode ter nenhum porãozinho lá, viu? Em nome de Jesus. Aí o texto vai dizer: controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ele habita aí? Amém? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. E a própria 1 João vai dizer: você tem o Espírito de Deus? Você é de Deus. Você não tem? Você não é dele. Você é conduzido pelo Espírito a toda a justiça, verdade, então você é dele. Se você não é conduzido pelo Espírito Santo, então você não é dele. Ele não habita em você. Ele não move o ser que é tripartido, que é composto pelo Espírito, a alma e o corpo.
todo o espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23, se eu não me engano, é isso mesmo? Abre aí, por gentileza, projeta aqui para mim, por gentileza. Há possibilidade de projetar, Eduardo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, eu acho que é isso. No 3, os irmãos vão ler, por favor. Amém? O nosso irmão Eduardo vai projetar, mas os irmãos também que têm a sua Bíblia, abra aí, para que possamos ler juntos, porque essa operação do Espírito Santo está falando de santificação. Amém, queridos? Isso aqui é claro, está falando de santificação, uma nova vida. 5:23, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Vos santifiquem tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem que ser santo na vida do crente? Tudo. Espírito, alma e corpo. É tudo. Amém, queridos? E aí, se o Espírito Santo, que ali fala o Espírito em letra minúscula, que o Espírito Santo do homem, o corpo do homem, a alma do homem tem que ser conduzido pelo Espírito de Deus. Verso 10, uma vez que Cristo habita em vocês, Romanos 8:10, embora o corpo morra por causa do pecado, olha que lindo, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Você pode até morrer, o seu corpo físico pode até morrer, mas a sua alma, o seu espírito, a parte imaterial do corpo, ela é eterna. Amém, queridos? Ela é eterna. E aí, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal. Ou seja, Jesus é o exemplo. Ele morreu e ressuscitou dos mortos, sim ou não? Ele era chamado de unigênito. O que é? O único filho de Deus. Depois da sua morte e ressurreição, ele foi chamado de primogênito entre os mortos. Por que primogênito entre os mortos? No sentido de ressurreição. Porque há mais filhos, ele é o primeiro, mas há mais filhos por adoção, aleluia, que também serão ressuscitados. Ele é a primícia dos que dormem, mas vem uma multidão aí que vai ressuscitar também e vai receber um corpo glorioso. E pique de papagaio, não haverá mais. E dor na coluna, não haverá mais. E artrose, artrite, osteoporose, não haverá mais. Ansiedade, depressão, não haverá mais, não, meu irmão. Porque espírito, alma e corpo será perfeito para a glória de Deus. Glorificado. Ele é o exemplo. Amém? Jesus Cristo. Ele habita em vocês, né? Em nós. O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. E aí vai dizer mais, o novo morador. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverdes de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizeres morrer as obras do corpo, viverão. Quem vai nos dar poder para fazer morrer a nossa carne? Para matar a carne. Para matar a carne. Espírito Santo. E aí eu estou dizendo para os irmãos, qual é a nossa guerra? É contra os irmãos? É contra a carne e sangue? É contra o patrão chato? É contra a sogra? Não, a sogra é uma bênção, mano. Que isso? A nossa luta é contra o diabo e os demônios, contra os principados e potestades. Mas aonde eles atuam? Os demônios atuam no ser humano, eles querem brecha da nossa parte, é assim ou não é? Então se você vencer a si mesmo, vencer o pecado, você vence o diabo. Irmão, qual que é mais fácil, vencer o diabo ou vencer a si mesmo? Vencer ao diabo ou a si mesmo? Bom, se você vencer a si mesmo,
você vence o diabo, irmão. Mas como você vence esse meio? Pelo esforço próprio? Não, pelo poder do Espírito Santo. Se pelo poder do Espírito Santo você mortificar o teu corpo que eu falo não é o corpo literal aqui, tá? Não é pra você fazer aqueles autoflagelos, né? Tem um povo aí que faz autoflagelo, né? Não. Não é machucar a tua carne, se cortar, não é isso. É fazer cortar, literalmente, tudo aquilo que te afasta de Deus. Talvez são pecadinhos, raposinhas, amém? E muitas vezes pecados viram hábitos. E muitas vezes coisas lícitas viram pecados. Sabia disso? Que coisas lícitas podem virar pecado? Coisas que glorificam a Deus podem virar pecado quando elas são desordenadas. De que forma? Tudo que é desordenado é pecado. Sexo desordenado, mesmo que for entre o casal, desordenado, fora do padrão de Deus, é pecado. Sim ou não? Sim. Comida desordenada é pecado. É assim ou não é, irmãos? Será que tem crentes que comem muito? Irmãos, você está entendendo que Deus deixou coisas boas e o diabo distorceu? Através da nossa natureza pecaminosa? O sexo é bom, sim ou não? Sem dúvida, irmão. É excelente. Amém? E você pode glorificar a Deus fazendo isso também. É isso, pastor? É, irmão, é lógico que é. Você está glorificando a Deus. E se Jesus voltar, você fazendo de acordo com a vontade de Deus, você vai subir para a glória. Amém? É no momento. Pecado não, irmão. Glorifica a Deus. Desde que seja com a sua esposa, dentro do seu casamento, glorifica a Deus. E comer, glorifica a Deus? Sim, aquele bom churrasco. Oh, não esqueça do seu pastor, irmão. Em nome de Jesus. Aquele churrasco, aquela lasanha, meu Deus. Vai anotando aí, irmão. Vai anotando. Quando eu for na tua casa, vai anotando aí. Aquele bom churrasco, aquela, sim, aquela lasanha, aquele macarrão carne moída, gostoso, sabe? Carne de primeira, irmão. É lógico, né? Você manda moer 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes. Delícia. Você pode desfrutar? Pode desfrutar. Desfrute. Uma boa paisagem, uma boa praia. Você pode desfrutar? Desfrute. Mas não desfrute como aqueles colegas meus que foram um dia comigo. Não vou falar aqui porque, para não dar spoiler. Não, pastor, Jesus só quer o coração. E foram daquele jeito, irmão, biquininho, cavado, sunguinha, Não, aí não, irmão, aí não, crente. Amém, crente? Aí não. Mas você pode desfrutar da boa paisagem? Sim, irmão. Pega coisas boas de Deus e desfrute. Não entregue pro diabo, não. Antigamente entregaram a TV pro diabo, não foi? E ele tomou posse. A TV não é do diabo, não, é minha, irmão. Eu comprei, tá lá em casa. E a igreja precisa também tomar posse dessas áreas. Não é canal na televisão, no rádio, não é assim? Antigamente era o caixote do diabo, né? Mas, você imagina? Meus irmãos, então entenda, em nome de Jesus, se contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Amém? E agora, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Quem é filho de Deus? O povo não fala assim, eu também sou filho de Deus. O mundano fala assim, não é? O ímpio fala assim, eu também sou filho de Deus. Ele é filho de Deus, irmão? O ímpio, o mundano? Não, é criatura. Quem é filho de Deus, conforme 1 João, é adotado. É aquele que creu e que é guiado pelo Espírito. Olha aqui, guiado pelo Espírito. Esse é filho de Deus. Quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Quarto, a nova aliança, 15 ao 17. A nova aliança, 15 ao 17. Vamos lá, 15 ao 17. Deixa eu voltar aqui que saiu. 15 ao 17. Ao 17, meus irmãos, estou chegando aqui. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos,
mas o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Irmãos, você não deve viver a sua vida com medo de, será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o inferno? Ô, coisa ruim viver isso aí. Dúvida, não tem certeza da sua salvação? Não. E outra coisa, não viva somente a vida toda, estava falando até com o Dani. A gente não pode viver a vida toda só guerreando contra o pecado, vai ter que viver a vida toda sim, mas e não desfrutando daquilo que Deus tem para nós, de experiências com Deus. Quem está entendendo aqui, irmão? Viver só aquela vida capengana assim, sabe, lutando contra o pecado, você tem que lutar contra o pecado sempre, amém? Mas você tem que ter experiências com Deus, amém, queridos? Sem medo, é pela fé, não é por você, é pela fé em Cristo, é Ele que opera, não é nós. Você vai lá na autoridade do Espírito Santo de Deus, um demônio manifestou, não é por você, você já está na oração, você já está no jejum, você já está buscando, amém? Mas não é porque você é poderoso, nossa, eu sou o super saiyajin dos pentecostal. Não, irmão, eu sou o He-Man de Jesus. Não tem He-Man de Jesus, Superman de Jesus, Jaspion de Jesus, Super Saiyajin de Jesus, não tem. Aquelas irmãzinhas do Super Saiyajin, todo o fogo, né? Não. É na dependência de Deus, irmão. Senão a gente vai achar que é muita coisa. Eu sou pastorzão, eu sou, né? Eu sou a varoa do coque, não mexe comigo não, senão aponta o dedo e abre a cova. Não é para isso não, irmão. É para depender de Deus. E na hora da prova, da luta, da adversidade, você vai passar, você vai orar, Deus vai dar vitória, Deus vai te ajudar a passar pelo fogo, pela água, pelas adversidades, pelos problemas, e você vai sair amadurecido e ter experiência. Não tenha medo, crente. Aleluia. Está saindo direto aqui, Jesus, me ajuda. Vamos lá. Pois o seu Espírito confirma o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Olha bem, o Espírito de Deus confirma em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele fala no seu coração. O diabo muitas vezes quer colocar dúvida em você. Você não é salvo não. Você não é salvo não. Você não vai para o céu não, você vai para o inferno. Aí você fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu fui perdoado. Eu tenho convicção da minha salvação. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Quem é herdeiro aí? Aqui na terra, teu pai te deixou muita fazenda lá no Pernambuco? Deixou muita fazenda lá no Pernambuco? Um monte de terra embaixo da unha, Jesus amado. Então, um monte de terra deixou para ele, embaixo da unha. Mas, irmão, talvez você não tenha uma herança na terra, mas você tem uma herança no céu. Você é co-herdeiro de Cristo. Será que ele é rico, irmão? Será que ele é rico? Sabe qual que é o nosso problema? Fé. O nosso problema é incredulidade, irmão, falta de fé. Por quê? Você consegue renunciar algo aqui para ter algo maior lá? Sabe quando você está construindo, que você tem que deixar de comer a pizza porque você tem que comprar o cimento, mas depois você compra o cimento e você fica tão feliz porque você vê aquele cômodozinho pintadinho, bonitinho? Quem já passou por essa experiência? Amém? Você tem que, sabe, a moedinha, não, né, o lanchinho. Não tem McDonald's agora, porque nós estamos construindo. Não tem restaurante. Não é assim? Aí você deixa de ter uma benesse agora para ter uma benesse futura. É assim ou não é? E por que não dizer não para o pecado agora? Aleluia. Para você ter uma herança gigantesca aqui na frente, ali na frente. Aleluia. Como co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento. É difícil, não é, nessa terra, irmãos? Lutas, intempéries, dificuldades, tentações, provações. Se participamos do seu sofrimento, muitas vezes pessoas jogam na nossa cara e tal, e você passa uma prova, você tem que ficar caladinho, segurar a tua língua, segurar o teu gênio ruim, tem que se matar, morre carne, porque se ela viver, eu vou dar na cara, mas ela vai morrer.
crente, se você participa do sofrimento com Cristo, você também vai participar da glória. Ou se você carrega a cruz, hoje tem cruz, mas lá na frente tem glória. Hoje tem cruz, mas lá na frente tem coroa. Hoje tem coroa de espinhos, mas lá na frente tem coroa de glória. O problema é que a gente quer coroa antes da cruz. Mas primeiro vem a cruz, depois a coroa. E aí, meu Jesus amado, nós vamos prosseguindo. Porque o tempo é muito escasso. Só falamos do primeiro, irmão. Meu Jesus amado, e agora? Jesus nos ajude. Vamos lá. Aleluias. A glória futura. Vamos para a glória futura que nos espera. Rapidinho. Versos de número 18. A seguir. Até o 30, né? Fala do quê? Fala da glória futura. Agora o crente, tendo o Espírito Santo, também é filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. Um dia a glória de Deus nos crentes, há de ser revelada e será além da nossa imaginação. O crente pode saber que o Espírito Santo ajuda nas suas orações e até intercede por ele. Então, em primeiro lugar, a nova esperança. Qual é a esperança do crente? A redenção. Olha os versículos 18, 23 e 25. A redenção e a esperança do crente. Considero que é nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Eu quero que projete isso na revista corrigida, por favor. Quem tem revista corrigida pode ler o versículo 18, Romanos 8, 18. 1, 2, 3. Cadê, irmão? Romanos está aberto aí na sua Bíblia, crente. Romanos 8, 18. 1, 2, 3. As aflições desse tempo presente. Oh, meu irmão, não é para comparar. Lembra que eu falei agora? Talvez hoje é sofrimento, é dificuldade, é adversidade, é enfermidade, é problema. Quem tem problema financeiro aí, irmão? Tem pouca gente aqui, depois eu converso com vocês, tá? Depois eu converso com vocês aí. Vocês vão me dar uma ajuda? Amém? Depois a gente conversa. Amém? Irmão, quem não tem nenhuma enfermidade, nenhuma dorzinha de cabeça, não é? Quem não passa por nenhuma dificuldade familiar, é tudo mil maravilha. Fala aí, irmão. Não é? Mas fique tranquilo que esse sofrimento desse tempo presente, irmão, não vai se comparar com a glória futura que nos espera. Essa é a esperança do cristão. Aleluia. Vamos lá para os versos de número 23 ao 25. Versos 23 ao 25. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Ou seja, a gente já experimenta da glória futura, sim ou não? Irmão, quem já sentiu aquela presença assim que parecia que já estava no céu? Quem já teve essa experiência? Esse êxtase extraordinário? A gente não vive só disso, não é? Mas não é muito bom? Tem culto, parece que o céu está baixinho, né? É assim? E muitas vezes no culto, não precisa ser um congresso, né? Às vezes num dia de quinta-feira, assim, do nada, cai aquele bálsamo, aquela graça. É assim ou não é? Talvez num dia de culto no lar, talvez no culto doméstico, talvez na oração. Quem sozinho na oração, assim, já sentiu, parece que você saiu do quarto. É assim ou não é? Você já está experimentando a glória futura. Mas, ó, não, isso é só uma fagulha. Fica tranquilo que é 0,0001%, tá? Do que terá na glória. Agora você imagina, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos o nosso direito de adoção. Tem gente que aguarda, sabe? O dia mais feliz da minha vida vai ser quando eu casar. Não, crente, não. Isso é bom também, né? Mas o céu é melhor. Depois você vai ver que esse vaso aí não é tudo aquilo que você imaginava, não. Né? Mas o céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor. Não, mas quando eu arrumar aquele emprego para me ganhar 10 mil,
Aí quando você arruma um emprego para ganhar 10 mil, você está devendo 9.990. Não é assim? Aí você vê, meu amado, que não é tudo aquilo. Mas nós ansiamos pelo que, irmão? Pelo dia em que nós desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Se já temos, não há necessidade de esperar. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Nós estamos experimentando só da fagulha. Imagina da glória que nos espera. Agora, peraí. A gente tem que esperar com paciência, com esperança. Com paciência, perseverança. Mas esse dia vai chegar. O problema é que os crentes não desejam esse dia. Não esperam esse dia. Não ora por esse dia. Não deseja esse dia. Deseja comprar o carro zero, mas não deseja o céu. Deseja terminar a casa, mas não deseja o céu. Deseja comprar mais um sítio, mas não deseja o céu. Deseja ter uma casa com piscina, mas não deseja o céu. Deseja ganhar mais, mas não deseja o céu. Deseja formar na faculdade, mas não deseja o céu. Que Deus tenha misericórdia de nós e acrescente nossa fé. Que o nosso desejo seja o céu. A esperança do cristão está na glória, na redenção completa. Por quê? Ele já nos redimiu. Já estamos livres do poder do pecado. Mas ainda estamos com a presença do pecado. E assim não é. Nós podemos pecar, nós podemos cair. Mas em breve nós vamos ser livres da presença do pecado. Quando nós recebemos o corpo glorioso, aquele que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquele que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E nós seremos arrebatados. Os mortos estarão primeiro. E estaremos para sempre com Ele na glória. Oh, meu amado irmão. A criação também geme. A criação também pede esse dia. Verso 19. Pois toda a criação aguarda com uma grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. O que é isso? Na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. O que significa isso, irmãos? Com o pecado de Adão, a terra foi ferida, sim ou não? Nós fomos atingidos. A gente muitas vezes queria pegar Adão e Eva e colocar na parede e falar: o que eu tenho a ver com o teu pecado, seu infeliz? Não é assim? Ainda bem que no céu não vai ter pecado, senão os crentes iam ter a satisfação com Adão e Eva. E o que eu tenho a ver com vocês? Vocês veem trazer enfermidade, problema, fome, provação. O que tem a ver com o pecado de vocês? Atingiu a gente, é assim ou não é? E atingiu a natureza. Cardos, espinhos, erva daninha. Os pecados do homem fez com que deteriorasse a natureza. E aí veio furacão, tufão, maremoto, terremoto, tsunami, é assim ou não é? Aí o povo constrói na beira do rio, aí vem a enchente, aí reclama, não é? Mas você construiu na beira do rio, jogou lixo no rio, não é assim? Aí vem o terremoto, aí vem o maremoto, aí tantas catástrofes. A terra está gemendo, como dores de parto. Sabe o que é dores de parto? Não tem a contração? De tempos em tempos. Não vai diminuindo a contração? Vamos lá, irmãs, me ajuda aí, contração, que eu não entendo disso. E graças a Deus por isso. Contração, começa aí de 15 em 15 minutos, depois de 10 em 10, não sei como que é, depois de 5 em 5, de 3 em 3, de 2 em 2, de 1 em 1, até que... É assim ou não é? Mas é fácil, varoa? É fácil não, né? Mas a terra está gemendo. De tempo em tempo, terremoto. Antigamente era muito tempo que acontecia terremoto, não era? Hoje é o curto de tempo. Ó, é curto tempo para acontecer uma catástrofe da outra. Quem entende o que eu estou dizendo?
É curto o tempo que acontece, a catástrofe, de uma para outra. E aí, meus amados irmãos, a terra está gemendo. E ela está esperando o dia da redenção. Até a terra terá redenção. Haverá uma transformação nessa terra. Né? O novo céu e a nova terra haverá. Irmão, a terra está gemendo. Nossa alma anseia por algo, um fim último. E eu gosto tanto dessa frase de Agostinho: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. Eu gosto tanto da frase de C.S. Lewis que diz: se em nossa existência nós não conseguimos encontrar prazer que preencha completamente nosso ser, se nesta vida não conseguimos encontrar prazer que preencha o nosso ser, quer dizer que nós fomos criados para uma outra vida. Se nesse mundo nós não encontramos prazer em nada, que a gente bebe desses prazeres e não satisfaz o coração, ou você já bebeu desses prazeres e não satisfez o seu coração, quer dizer que você foi criado para outro mundo. Então, irmãos, para nós encerrarmos, não sei se vai dar tempo de a gente chegar em todo o texto, mas o texto vai dizer assim: o novo auxiliador. Amém? Quem é o novo auxiliador, irmãos? É o novo morador, mano. Amém? Ele é o auxiliador, o novo morador é o auxiliador. Vamos lá? Verso 26. Verso 26, ele ajuda a nossa oração, né? Olha, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele ajuda na fraqueza, amém, irmão? Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, pois o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podemos ser expressos em palavras. Nossa Bíblia diz o quê? Gemidos inexprimíveis. Eu já expliquei para você, porque essa linguagem sua é formal, essa é funcional. Eu estou fazendo isso proposital, para você ir comparando o texto, mas se você é inteligente, você está lendo na sua Bíblia os versos que eu estou lendo, está tentando acompanhar aí. Então vamos lá. Verso 26. E aí, gemidos que não podem ser expressos em palavra. Se aconteceu isso com você, tem vezes que a gente não consegue expressar o que a nossa alma quer, o que ela está sentindo. Mas o Espírito traduz. Tem vezes que sai lágrimas, tem vezes que é gemidos, mas o Espírito traduz. Aleluia. Ele traduz a necessidade da nossa fraqueza, da nossa debilidade. Verso 27. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Olha o Espírito nos conduzindo para a vontade de Deus. Ele ora por nós, nos conduz à vontade de Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, novo auxiliador na oração. Verso 28, a nova confiança. Verso 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, o seu desígnio. Então, nós temos uma confiança, estamos ligados nele, estamos ligados em Cristo, guiados pelo Espírito. Fique tranquilo, ansiamos pelo céu, não é assim? Já desfrutamos da glória que em breve nós desfrutaremos plenamente. Fique tranquilo, que Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para aqueles que o amam. E talvez o melhor não seja na nossa perspectiva. Sabe o Abelzinho? Tem vezes que ele está de pé, eu coloco ele de pé e aí ele senta no chão para gatinhar, mas eu não quero que ele engatinhe, eu quero que ele comece a andar. E aí eu coloco ele de pé de novo. Tem vezes que ele se irrita, mas ele não entende. Eu quero que ele ande. E aí ele anda agarrado nas coisas, mas quando ele vai andar sozinho, ele quer se jogar no chão para poder gatinhar, que é mais rápido para ele. E muitas vezes a gente quer pelo jeito mais rápido, mas Deus quer nos ensinar. A gente não está entendendo.
Muitas vezes quando a mãezinha quer, o filhinho só quer o leitinho, mas a mãezinha vem com a papinha, é um pouquinho mais durinho, tá treinando a gengiva, tá saindo dentinho, tá doendo, não tá, a gente não tá entendendo, mas é para amadurecer. O dentinho é para você comer comida sólida. Tá doendo para sair, mas é para comer comida sólida. Talvez só queria uma mazinha, você não está entendendo, mas tem coisa boa. Tem churrasco para você ali na frente. E esse dentinho vai doer para sair, mas daqui a pouco você está rasgando contra filé, picando. Ah, crente. Você está entendendo? Na nossa perspectiva é muito mais fácil entender nessas analogias, né? Mas e Deus? Deus vê de um ângulo que a gente não vê. Tem hora que a gente está patinando. Tem hora que o pai solta, joga, tira a rodinha do filho. Desci o morro no embalo, freio, rodinha, coisa fácil, né? Tira a rodinha para ver. Se rala, aí o pai fala, levanta! Foi nada não! Solta de novo. Caiu de novo, arranhou de novo. Foi nada não, levanta. Fique tranquilo, logo você vai andar de bicicleta legal, não vai precisar de rodinha. Mas enquanto você está caindo, arranhando, vai dando glória a Deus. Porque Ele está nos treinando de uma ótica que a gente não vê, que a gente não entende. Mas Ele nos ama. Os propósitos, os seus desígnios são maravilhosos. 2.4 Um novo destino, versos 29 ao 30. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, ou seja, previamente Ele predestinou, predestinou de antemão, ou seja, graça preveniente. Antecipadamente Ele viu quem creria e Ele destinou o barco. Você pode colocar analogia corporativa, se for o barco, chamado igreja, né? Ou se for os salvos, individualmente, aí você vai ter o arminianismo wesleyano e o arminianismo pentecostal, não importa, mas Ele previu quem creria e a graça preveniente fez esse trabalho. Predestinou-os para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Ele os chamou. A predestinação corporativa é: olha, esse barco vai para esse barco que chama igreja. E se você pertencer a ele, você vai para o céu. Só uma analogia para vocês entenderem. Toda analogia ela é falha, mas só para você entender. Se você estiver no barco, você vai chegar do outro lado, e o outro lado é o céu. Quem está entendendo aqui? Esse barco está predestinado para chegar no céu. E se você estiver no barco, você está predestinado para chegar no céu. Se você pular do barco, no meio do caminho, aí, problema seu, né? Mas Ele já proveu a salvação, sim ou não? Ele já predestinou, Ele já chamou, vem, tem lugar para você aqui, para você ser salvo, chamou, e depois de chamá-los, Ele declarou justos, você agora está justificado, você agora foi perdoado, e depois declararam justos, lhes deu a sua glória. O Espírito Santo está morando em você, você já está desfrutando da sua presença, da glória, daquilo que nós vamos desfrutar plenamente lá no futuro. Você crê assim, meus irmãos? Você tem um novo destino. O seu destino é o céu. Ele predestinou, Ele chamou, Ele declarou justo, para que você desfrutasse da glória. É o seu destino final. É a glória, é o céu. Amém, queridos? Amém, queridos? Faltou só um pouquinho, né? Aí depois a gente acaba o restante, amém? Capítulo de número 8, verso do 31 ao 39. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por você, quem é contra você, irmão?
Se você está ligado em Cristo, se você está cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, quem vai te separar do amor de Deus? A provação, a dificuldade, as adversidades, o problema financeiro, a doença, a enfermidade, o problema, nada vai te separar do amor de Deus se você está ligado com Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é mais do que vencedor. Quantos mais do que vencedores nós temos aqui? Fiquemos de pé.